Glórias e aleluia seja dada ao nosso Salvador. Exaltado seja o teu nome. Graças a Deus. Que Deus nos ajude a amarmos a cruz verdadeiramente. Aos nossos irmãos de louvor, obrigado. Até daqui a pouco, se Deus assim nos permitir. Queridos, disseram para mim que como é a última aula, não tem relógio. Então eu estou feliz. Amém? Estou brincando. Pastor Celso deve estar dando pulo agora comigo, né? Meus amados, o nosso tema dessa última aula é avivamento. Texto em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Os irmãos podem se assentar. E eu gostaria que os irmãos abrissem nas suas Bíblias. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. E eu quero olhar quanto tempo uma igreja bíblica leva para achar o livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Se você desconfiar que não tem na sua Bíblia, posso afirmar para você que tem. Procura direitinho aí que você vai achar. Abacuque 3, apenas o verso 2. Amém? Verso 2, por gentileza. Já que está projetado ali, vamos ler juntos? Os irmãos que não conseguirem ver, fechem os olhos e acreditem nos que estão conseguindo. Amém? Vamos ler juntos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Meus amados, esse texto que nós lemos foi uma oração feita pelo profeta Abacuque. Esse profeta ele viveu aproximadamente no século 7 antes de Cristo. Ele não é mencionado, pelo menos não o seu nome, em nenhuma outra parte das Escrituras, a não ser no próprio livro que leva o seu nome, quando ele é mencionado por 2 vezes. E Abacuque escreve esse livro porque ele estava perturbado com a injustiça e a violência do seu povo em Judá. Abacuque escreve este livro relatando um questionamento a Deus, o qual Deus dá uma resposta a ele, que não é satisfatória aos interesses da sua petição. E Abacuque então responde essa oração a Deus, e o livro ele vai ser todo conduzido em uma conversa do profeta com Deus, encerrando-se em um louvor de adoração. Nós podemos não conhecer muito o profeta Abacuque, mas tenho certeza que os irmãos conhecem algumas expressões bíblicas comuns e que são originárias do livro do profeta. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Essa expressão bíblica é do profeta Abacuque. Outra expressão bíblica comum, inclusive nos louvores: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Também são palavras do profeta Abacuque. Esse profeta, ele vai escrever e fazer essa oração: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faze-a conhecida quando Deus revela a ele que não estaria dando ouvidos à sua primeira oração. Ele inicia o livro orando e dizendo a Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Primeiro verso do profeta Abacuque. Até quando gritarei violência e tu não me darás ouvidos? E Deus então vai responder o profeta dizendo que estava levantando uma geração ímpia, os caldeus, mais conhecidos como os babilônios, para julgar o seu povo. E Abacuque fica extremamente impressionado com a resposta de Deus, porque para Abacuque é inconcebível que Deus vá usar um povo
mais ímpio para julgar o ímpio. Perceba que o próprio Abacuque inicia dizendo e reclamando a Deus: até quando, Senhor, eu vou orar pelo meu povo e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou orar pela minha igreja e o Senhor não vai dar ouvidos? Até quando eu vou gritar injustiça e o Senhor não me dará atenção? Perceba, Abacuque está aqui dando um diagnóstico do seu povo. Aí quando Deus diz a ele assim: não, fica tranquilo, Abacuque, eu vou enviar outro povo que vai subjugar o seu. Aí Abacuque diz: misericórdia. Deus vai usar um povo mais ímpio do que eu, mais ímpio do que o meu, para julgar o seu povo. Deus vai dizer: sim, por um tempo eu vou usar esse povo violento, esse povo que deserta nações, esse povo que fundamenta cidades em sangue e violência, Império Babilônico, para sim julgar a nação, profetizando o cativeiro babilônico que aconteceriam séculos depois. A grande questão é que nós precisamos entender que diante de um momento de declínio espiritual, e aqui agora estou entrando efetivamente no nosso texto, partindo do princípio que os irmãos entenderam esse breve contexto que fizemos, diante de um declínio espiritual do seu povo, surge a necessidade da igreja clamar por avivamento. Avivamentos são necessários porque é da natureza humana declinar espiritualmente. Nós temos fases. As gerações possuem fases, momentos. E a consequência do declínio espiritual, ela é severa, não apenas para a igreja, mas para a sociedade onde a igreja está inserida. Perceba que Judá estava em declínio espiritual e Deus não vai julgar apenas os crentes. Deus não vai enviar julgo apenas ao profeta. Deus está julgando toda a nação de Judá diante do declínio espiritual, do afastamento do povo de Deus, do seu amigo, do seu Deus, do relacionamento íntimo da igreja com Deus. Todas as vezes que a igreja se afasta do seu relacionamento com Deus, ela entra em declínio espiritual. Surge então a necessidade de um avivamento. Pergunto à igreja: precisamos de um avivamento? Os irmãos acreditam que nós estamos vivendo o gozo da nossa vida espiritual? Estamos no ápice da nossa jornada? Ao chegar ao final desse congresso, depois de tantas aulas maravilhosas que tivemos, que nos confrontaram, que fizeram-nos refletir sobre o nosso papel como amigo de Deus, o nosso papel na utilização dos dons espirituais, a nossa vida de oração, o tamanho da nossa fé, o culto que prestamos a Deus. Todas as aulas aqui nos fizeram refletir sobre a nossa condição. Eu quero perguntar a você novamente: os irmãos acreditam que nós estamos no ápice da nossa carreira de fé? Se não estamos, significa que estamos em declínio. Porque ou estamos em declínio ou estamos sendo mornos. E a palavra fala que ser morno é pior do que ser frio. Porque o morno, vomitar-te-ei da minha boca. Antes fosse frio, diz a palavra de Deus. Então, o equilíbrio que muitas pessoas buscam entre frieza e calor gera mornidão. E mornidão é algo que Deus rejeita. Deus, quem dera fosses frio. Porque uma igreja que reconhece que está vivendo uma frieza, ela vai buscar um avivamento. Ela vai buscar o fogo do Espírito. Ela vai buscar ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Agora, uma igreja que está confortável, morna, ela vai entender que não há necessidade, porque se esquentar demais escandaliza, mas se esfriar demais também fica ruim. Então vamos achar um meio termo aqui. E nessa luta de meio termo nós estamos nos tornando cada vez mais, pelo menos no Brasil, uma igreja morna, uma igreja apática, uma igreja tímida e uma igreja que carece urgentemente de um avivamento do Espírito Santo de Deus.
Declínio espiritual, perda gradual e muitas vezes imperceptível do fervor e da disciplina espiritual entre os cristãos. A última aula ontem falou muito sobre a importância da disciplina. Pastor Valdir falou sobre termos uma vida de oração e não negociarmos o nosso momento de oração. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui à igreja. Quem aqui se garante diante de Deus disciplinado com relação à oração? Todos os dias eu coloquei diante de Deus que eu vou orar 10 minutos. E eu oro 10 minutos todos os dias, sem interrupção. Eu oro 10 minutos todos os dias. Vamos mais. Fervor. Quem aqui sai dando glória a Deus todo culto, independente de quem pregou, independente o que foi pregado, independente o que foi cantado, independente se teve louvor ou não, independente de quem tocou? Quem aqui nunca saiu reclamando dizendo hoje o culto não foi bom? Quem aqui nunca saiu do culto dizendo assim, eu acho que deveriam ter deixado o pastor Messias pregar. Ter mais fogo, né? Carlinho, então, se Carlinho subir aqui, a gente sai todo mundo sapateando daqui. Carlinho é o ânimo de todo pregador. Porque se achar que está indo mal, olha para Carlinho. Que ou ele está chorando, ou ele está batendo palma, ou ele está dançando. E isso é bom. Não tem tempo ruim, tá? Meu amigo Carlinhos, só lhe usando aqui como exemplo, tá bom? Mas o fato é, meus amados, alguns sintomas: esfriamento nas práticas espirituais diárias, oração bíblica, leitura da palavra de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta: qual foi o último momento em que você leu a Bíblia toda? Quem aqui já leu a Bíblia toda, por gentileza, levante a mão. Amém, glória a Deus. Os que não leram ainda, qual é o seu cronograma para terminar a leitura? Você possui? Você tem isso como meta? Como objetivo? Qual é a sua rotina de leitura bíblica? Se der tempo eu leio, ou é uma prioridade para você ler a palavra de Deus e nela meditar de dia, de noite e ao meio-dia, como a própria palavra nos ensina a fazer? Então a palavra ensina que tem que ser de manhã, no meio-dia e de noite. Vamos facilitar? Quem aqui medita pelo menos um desses 3 horários todos os dias, fielmente? Até quando vai na praia? Até quando faz plantão? Até quando o filho fica doente e você fica desnoitado? Porque eu estou falando de disciplina. Ninguém aqui deixa de trabalhar na segunda-feira porque não dormiu mal no domingo à noite. Ninguém aqui deixa de trabalhar na segunda-feira porque o filho passou mal durante a madrugada e teve que ficar com ele de plantão no hospital. Você arruma outra pessoa para cuidar do seu filho durante o dia para você ir. Ou você pede uma folga lá no trabalho, mas você vai ter que compensar isso depois. Quem é que compensa o momento que perdeu de leitura bíblica no outro dia? Amém? Temos alguns irmãos envolvidos, mas percebe como nós temos fragmentos, grupos. Isso aqui não é para expor ninguém não, isso aqui é termômetro, tá? Não tem como eu falar de avivamento sem saber a condição a qual nós estamos conversando, tá? Então, o esfriamento das práticas diárias, como oração e leitura bíblica, é um sintoma que nós estamos em declínio espiritual. Se temos uma igreja onde mais de 90% das pessoas não levantam a mão quando nós perguntamos a sua disciplina com leitura bíblica, é o primeiro indicativo que nós necessitamos de um avivamento de Deus. Que nós precisamos do avivamento de Deus. Segundo ponto, falta de ânimo para participar dos cultos e atividades da igreja. Eu lembro que poucos anos atrás, que quando a gente fala alguns anos atrás, todo mundo pensa que a gente tem uma multidão de anos para trás, né? Mas há alguns anos atrás, quando a chama do Espírito ardeu no meu coração, eu lutava para chegar na igreja, nem que fosse para pegar a oração final. Podia estar chovendo, podia ser o que for, mas eu queria ter a oportunidade de ter ido na igreja, nem que fosse para pegar a oração final. Hoje, se o soninho da tarde for bom o suficiente, muitos não vão no culto para estender ele um pouquinho mais. Por quê? Amanhã tem de novo. Depois de amanhã também tem.
Isso demonstra um esfriamento do ânimo de participar de culto, atividades da igreja. Eu conversava com alguns pastores ali e nós chegamos à conclusão que a nossa maior dificuldade não é o querer fazer, é o conseguir fazer. Porque não temos pessoas que se disponham a fazer. E quem se dispõe a fazer com uma série de restrições que nós não conseguimos atender. E quem sabe e poderia fazer, não quer fazer porque diz que está cansado demais para fazer. Aí a gente chega no momento da igreja onde quem pode fazer, não sabe como fazer, porque tem energia, mas não tem conhecimento. Quem tem o conhecimento não quer fazer, porque tem o conhecimento, mas não tem energia. E aí o que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras? Como que fica? Eu recebo pessoas lá na minha igreja, muitas vindas de outras denominações. Não vou citar exemplos específicos aqui para não expor nenhum dos irmãos depois. Mas o que eu mais escuto é: não, pastor, eu vim para cá, eu quero descansar por um tempo. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, eu digo assim, o que eu respondo, né? Porque desde quando o evangelho virou hotel? Desde quando o evangelho virou lugar de acomodação? Spa. E as pessoas querem até massagem, tá? Tem que ter bolinho, tem que ter suco, tem que ter refrigerante, tem que ter cafezinho. Porque a pessoa ela quer descansar, mas e aí quem é que trabalha para que aquela pessoa descanse? Porque alguém vai ter que fazer, irmão. Alguém vai ter que trabalhar. Aí eu conversei com alguns irmãos aqui e falei: olha, lá na igreja, na minha igreja, a gente parou todos os departamentos por 3 meses. Aí os irmãos perguntaram: pararam para quê? Eu falei: para estudar a Bíblia e para orar. Aí como é que ficou o louvor? Ficou sem responsável. Aí como é que faz? Faz com quem tem amor no coração. Quem tem compromisso com o culto vai lá tocar. E quem não tem? Quem não tem já não tem mesmo, irmão. Então, na verdade, eu olho para um grupo, eu tenho 20 pessoas, aí agora eu tenho 5 pessoas leais e fiéis que estão lá todo o culto. Meu grupo era de 20 pessoas? Não. Sempre foram as 5. E aí o irmão: você tem que trabalhar melhor o departamento de louvor. Amém? Sabe quem que era responsável pelo departamento de louvor da minha igreja? Eu vou falar da minha para os irmãos não pensar que eu só falo de vocês, né? Vamos falar de mim um pouquinho então. Sabe quem que era responsável pelo departamento de louvor da minha igreja? Eu. E sabe por que eu era responsável pelo departamento de louvor da minha igreja? Porque as pessoas que têm muito mais conhecimento em música do que eu, estão cansadas demais. Estão muito cansadas para fazer. Aí eu não estou cansado. Eu não tenho o porquê estar cansado. Afinal, o senhor é o pastor, foi dado mais para o senhor, vai ser cobrado mais também, então o pastor que se vire, né? Não tem direito de estar cansado. E aí a gente naquela ânsia de fazer, e eu também tenho, tá, pastores? Ontem eu conversei com vocês aqui, falei das nossas ansiedades, eu também tenho. Eu ficava pensando assim: meu Deus, eu vou ficar com uma igreja sem grupo de louvor. O que os visitantes vão pensar? Quando eu falar para a igreja que não tem mais grupo de louvor, o que a igreja vai pensar? Até que Deus falou comigo assim: mas importa agradar a Deus ou aos homens? Essa igreja nunca teve, na verdade, um grupo de louvor. Tinha um grupo de fiéis que ia tocar. E se eles amam o que fazem, eles vão continuar fazendo, independente de eu estar lá ou não. Independente de eu mandar mensagem convocando eles para estar ou não, porque eles amam o que fazem. Mas a questão que nós estamos conversando aqui é: a falta de ânimo para participar de cultos e atividades da igreja é um indicativo de que nós precisamos de um avivamento. Outro ponto: relutância em compartilhar a fé com os outros. Nós não falamos mais a respeito de Cristo nos nossos momentos de lazer. Nós não conversamos mais sobre as bênçãos de Deus nos nossos momentos de descanso. O nosso lazer agora virou seriado de televisão. As músicas que fazem bem aos nossos ouvidos agora viraram músicas seculares. Os locais que nos interessam agora são aglomerados de pessoas que não compartilham da mesma fé do que a nossa. E aí muitos vão dizer: pastor, mas eu tenho que viver, né? Mas nós acabamos de cantar aqui que até morrer. Tá vendo como é difícil entender o que o povo quer?
Canta que é até morrer, que vai proclamar a mensagem da cruz, mas quando está no shopping, senta do lado de alguém, de um amigo, um colega íntimo, tem a oportunidade de falar de Deus, não fala. O amigo está ali gritando, dizendo que está com problema em casa, que está com problema com o filho, que está com problema com a esposa. Você tem um remédio, você tem Cristo. Você pode dizer, irmão, eu também estava. Mas eu conheci um, Jesus Cristo, deixa eu te apresentar. Ele me curou, ele me transformou, ele me perdoou, ele salvou meu casamento, ele salvou meu filho. Aí agora deixa eu perguntar a você. Quanto tempo faz que você senta do lado de um colega de trabalho, que você teve a oportunidade de falar de Cristo e você não o fez? Quem aqui, nesse ano, ganhou uma alma para Jesus? Vamos levantar a mão. Uma alma. Levanta aí, pastor Arnaldo, para dar uma olhadinha. Não, levanta para ver quantas pessoas ergueram a mão. Meus amados, olha só, estima-se, um estudo feito nos Estados Unidos, que 90% dos cristãos nunca tiveram a experiência de ganhar uma alma para Jesus. E aí eu pergunto, a igreja está produzindo o quê? A igreja está gerando o quê? Acabamos de cantar aqui que vamos proclamar até morrer a mensagem da cruz. Entendemos ontem que a mensagem da cruz é que traz salvação. Significa que nós não estamos proclamando a mensagem da cruz. Porque onde é que está o fruto? A igreja está gerando o quê? Se não é almas. Cristo, quando olha para Pedro, Pedro estava pescando, ele chama Pedro para ser seu discípulo, ele diz assim, vinde após mim e eu te farei pescadores de... O conceito aqui é que Pedro iria atrás de quem? Almas. O objetivo do cristão é o quê? Almas. E aí eu estou 10, 15, 20, 25 anos no Evangelho, dando aula em congresso, cantando, fazendo solo, mas eu não tenho testemunho de uma alma que eu assisti do apresentar a Cristo ao batismo. Então nós estamos gerando o quê como igreja? Ah, mas o culto foi maravilhoso. Quantas pessoas se converteram? Ah, não sei. Então foi maravilhoso para quem? Porque atendeu às nossas expectativas? Porque só é maravilhoso quando nós atingimos a expectativa de Deus. Porque culto é serviço. E o serviço a qual Deus nos comissiona é sermos pescadores e pescadores de... Onde estão as almas, meus irmãos? Onde estão? Então, existe outros impactos. Diminuição da resistência ao impacto e aumento da inclinação para prazeres mundanos. Nós estamos vivendo a geração do que tem. E permita-me a franqueza, se tem um grupo que vai povoar o inferno em grande quantidade, é a turma do que tem, do não dá nada, do não tem nada a ver. Porque tem sim, dá sim e tem tudo a ver. Mas nós nos habituamos com a prática do pecado. Por quê? Porque nós estamos em declínio espiritual. Então, para nós, o que tem? Ah, mas hoje no culto foi dito que não pode. Ah, mas isso aí é porque o pastor é bravo. Ele, não, é muito radicalismo. O evangelho não é radical. Não, Valdir, o evangelho não é radical, não. Jesus Cristo, para proclamá-lo, apenas foi pregado na cruz do Calvário. Que radicalismo, não tem radicalismo nenhum. Foi só uma tarde inteira de chibatada. Não tem radicalismo nenhum. Foi só uma coroa de espinho. Que radicalismo? Não, o evangelho não é radical. Paulo só apanhou uma noite inteira e depois foi preso, nu, banhado em sangue. Entendeu? Só saiu apedrejado do templo. Pedro, pela história, só morreu crucificado de cabeça para baixo. O evangelho não é radical, não. Entendeu? Nós precisamos entender que o mundo hoje é moderno. Isso é normal. É normal? Não é, não. A família mudou. Agora quem sai apedrejado sou eu, né? A família mudou. Não. Agora relacionamentos homoafetivos são totalmente normais. É a nova geração. O que tem? O que importa é o amor. Afinal, Deus é amor. Mudou coisa nenhuma, irmão. Dá sim.
Tem muita coisa sim. Família não mudou não, foi pregado aqui ontem, é projeto de Deus. Ah, Luciano, mas é meu instinto, o que é que eu faço? Vai se converter, criatura. Você precisa do Espírito Santo de Deus, não satisfazer os seus impulsos, não. Você precisa de Deus. Conversão é renúncia. Uns precisam renunciar a esse tipo de prazer, outros renunciam a outros. Mas conversão é renúncia. Sempre foi. Então, a diminuição da resistência ao pecado. Impacto comunitário. Quando vários membros da igreja começam a enfrentar declínio simultâneo. Isso vai afetar desde a adoração até o engajamento missionário. Percebam aqui, queremos que a igreja aumente, certo? Mas um grupo de aproximadamente 10 pessoas apenas levantou a mão e disse que ganhou uma alma para Jesus. A igreja vai crescer como? A responsabilidade é nossa, então, do pastor? Lembra que nós conversamos ontem? Das responsabilidades? Agora deixa eu estreitar um pouquinho mais a pergunta. Estamos em final de setembro. Esse ano, quem aqui ganhou uma alma para Jesus? Levanta a mão. Esse ano, de janeiro até agora. Amém. Menos de um terço. Aonde eu quero chegar com essas perguntas? Estamos ou não estamos em declínio espiritual? Então, carecemos urgentemente orarmos por um avivamento. Avivamento, ele surge em momentos de declínio espiritual, em momentos em que a restauração é necessária. E aí nós precisamos nos atentar para os perigos na busca por um avivamento, porque agora o que acontece? O Luciano falou que tem que ter avivamento. Então agora vamos desenvolver uma agenda de avivamento lá na igreja. Vamos começar a pregar sobre avivamento, a falar de avivamento, vamos começar a... E aí Deus vai avivar. Não. Avivamento não provém de métodos humanos. O ser humano não provém avivamento. Avivamento é algo exclusivo do poder de Deus. Somente Deus é quem pode avivar o seu povo. Lembra de Abacuque? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos povos. Se Abacuque tivesse um método, ele implantava, não orava. Se tivesse uma forma de fazer, de produzir avivamento, não tinha necessidade de oração. Nós produzíamos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque avivamento ele é proporcionado por Deus. Não existe receita pronta e temos que tomar cuidado com a relação causa e efeito, tá? Alguns anos atrás, na Coreia, os coreanos começaram a levantar de madrugada e ir no templo orar. Ir na igreja orar. E isso deu certo. Deus abençoou a Coreia. Estudos estimam hoje que passam de milhões os convertidos na Coreia. Por quê? Porque eles acordavam de madrugada para orar. Sabe qual foi a consequência disso? Olha a relação causa e efeito. Igrejas no Brasil começaram a instituir culto de madrugada. Porque se deu certo lá, tem que dar certo aqui também. Então agora nós vamos todos os dias, às 6, às 5, às 4, o horário que for determinado, nós vamos na igreja orar, porque se a gente orar de madrugada, Deus vai avivar. Quero perguntar aos irmãos, há quantos anos a igreja no Brasil está orando de madrugada? Há muitos. Eu posso dizer pelo menos há 30, pelo tempo em que eu tenho conhecimento de vida. E podemos dizer que estamos vivendo um avivamento no Brasil? Então a relação causa e efeito funciona? Porque na Coreia deu certo. Mas a implantação de outros métodos que deu certo em outro lugar, pode não dar certo aqui. Então nós precisamos tomar cuidado com a relação causa e efeito. Porque às vezes nós entendemos que existem métodos para avivamento. Ah, o pastor Celso fez um trabalho no hospital lá na igreja dele. E começou a dar certo. Então agora lá em Florianópolis eu vou começar a fazer um projeto no hospital também, porque vai dar certo. Talvez dê. Mas não significa que isso vai proporcionar um avivamento. Por quê? Porque avivamento quem proporciona é Deus. Não é fruto de métodos humanos. E a relação causa-efeito, ela é perigosa. E nós vivemos hoje numa geração que busca a relação causa-efeito. Por isso que nós copiamos tanto a igreja dos outros. Por isso que nós copiamos tanto os louvores dos outros. Por isso que nós copiamos tanto a pregação dos outros. Porque nós entendemos que se deu certo lá, vai dar certo aqui. Se encheu a igreja lá, vai encher a igreja aqui. Qual é a consequência disso? Estamos declinando espiritualmente, esfriando espiritualmente. As igrejas estão inflando
de pessoas que nunca se converteram a Deus, mas que se dizem cristãos. Não podemos confundir, por exemplo, crescimento congregacional com avivamento. Eu tenho uma igreja vizinha lá da nossa em Florianópolis. Fica a 2 quilômetros de distância. Essa igreja tem aproximadamente 3.000 membros. E ela deve ter aí pouco menos de 10 anos de fundação. E eu passo todos os dias na frente, eu fico vendo aquela multidão de carro lá na frente, e gente trabalhando no estacionamento, e gente trabalhando lá dentro, e pessoal uniformizado. E eu ficava pensando comigo assim, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou fazendo de errado? Por que aqui enche a 2 quilômetros de distância e lá não enche? O que está acontecendo com esse povo? Aí eu fui lá assistir um culto. Fui lá. Aí quando eu saí de lá, eu entendi. Bom, na verdade tem um monte de gente realmente. Mas eu duvido que o pastor consegue atender todo mundo quando acaba o culto. O pastor estava chegando escoltado por segurança. As pessoas queriam falar com ele e o segurança fazia assim, eu vi isso. Aí eu fiquei me perguntando, isso é pastor? Pastor que repele a ovelha? Pastor que não gosta de ovelha? Pastor que coloca um segurança do seu lado para impedir que a ovelha venha conversar com ele? Se for para viver isso, eu prefiro continuar com o meu grupinho lá. Porque pelo menos assim eu sei que eu tenho condição de atender. Porque se eu não consigo nem o responsável pelo louvor, os irmãos devem estar pensando assim, que bom pastor Luciano não deve ser, né? Não consegue nem o responsável pelo louvor, pastor. Mas eu prefiro não ter do que colocar alguém lá que vá poluir o culto. Que vá cantar o que não deve, que não tenha vida de testemunho, que não tenha vida de oração, que não tenha uma vida entregue diante de Deus, que não tenha testemunho diante da congregação, que a igreja não acredita no que ele canta. Eu prefiro então que não tenha, do que tenha um mau exemplo. Porque se eu permitir um mau exemplo, se eu permitir no louvor, eu posso permitir no departamento de família, posso permitir no departamento de ensino, posso permitir em qualquer outro lugar, porque na verdade o irmão lá pode, por que eu não posso? Então é difícil. Então o crescimento de grupos não equivale. E isso eu quero tranquilizar os pastores que nos ouvem, tá? E os membros também, porque os membros também fazem a relação causa e efeito. Começa a olhar para o pastor e começa a pensar assim, o problema está no Valdir. O problema está na mensagem do pastor Messias. Por quê? Porque a igreja não está crescendo, a culpa é dele. Mas acabei de perguntar quem foi que ganhou uma alma para Jesus aqui esse ano e poucas pessoas levantaram a mão. E aí, o que a gente faz? Será que a culpa é só do pastor que a sua igreja não cresce? Será que o fato da sua igreja ter apenas 10 membros é culpa do pastor? Se Deus te chamou para ser pescador de homens e você não teve uma isca suficiente, boa suficiente, para pegar um sequer, umzinho, e ganhar para Jesus, aí a culpa remete-se ao pastor. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Existe um homem, quanto tempo que eu tenho aí, pastor? Cadê o pastor que me dá o tempo aí? Ah, tá, fechou. Existe um homem que se chama Charles Finney. Esse homem, ele foi um homem que trouxe muita dificuldade para a verdade da palavra de Deus. Ele viveu no século XIX. E esse homem, ele tinha uma abordagem que substituía a pregação doutrinária pela ênfase em decisões pessoais ansiosas. Esse homem foi o precursor, pelo menos historicamente que se tem conhecimento, da prática do apelo. Sabe o apelo? Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Quem quer aceitar Jesus, que eu quero orar por você. Quem quer se batizar agora, eu quero batizar você aqui no batistério da igreja. Charles Finney foi esse homem. Inclusive, ele vai colocar na sua teologia sistemática uma anotação notável, que eu vou ler na íntegra para os irmãos, que diz assim: um reavivamento não é um milagre ou não depende de um milagre em qualquer sentido. É meramente o resultado filosófico da aplicação correta dos métodos. O que Finney está dizendo é que um reavivamento não carece do poder de Deus. Que se eu souber aplicar os métodos do jeito certo, eu consigo, por conta própria, produzir um avivamento. Anos depois, diz a história que um dos discípulos de Finney assumiu a igreja de Spurgeon depois da sua morte. E no primeiro culto
ele fez um apelo. E Spurgeon cria que não há necessidade de apelo, porque Spurgeon dizia que a própria pregação é o apelo. Então Spurgeon tinha essa característica no seu ministério, que era não fazer apelo. E aí esse discípulo de Finney, quando Spurgeon morre, ele assume a igreja de Spurgeon e no primeiro culto ele faz o apelo. E aí os diáconos que eram de Spurgeon ficaram escandalizados com aquilo, porque nunca viram aquilo acontecer. E ele começou a batizar pessoas logo após o culto que ele não conhecia. E aí eles reuniram com ele, com Finney, para dizer assim: pastor, com um dos discípulos de Finney, isso que o senhor está fazendo para nós é estranho, porque nós não conhecemos essa prática. E aí a resposta desse discípulo de Finney para os diáconos foi: você deve bater no ferro enquanto ele está quente. O que ele está dizendo é: você tem que aproveitar o momento de emoção do povo, você tem que aproveitar o momento que o povo está chorando, que o povo está emocionado com o louvor, que o povo está emocionado com o culto, que o povo está emocionado com as luzes, para forçá-los, isso é bater no ferro, para forçá-los a tomar uma decisão. E aí um dos diáconos de Spurgeon disse o seguinte: mas se Spurgeon estivesse aqui, ele diria que se o ferro tivesse sido aquecido pelo Espírito, ele ainda estaria aquecido na semana que vem. Os irmãos estão conseguindo perceber a diferença? A ânsia de fazer com que as pessoas tomem uma decisão em aceitar a Cristo tem gerado crentes que, na verdade, não entenderam absolutamente nada, nem do que estão aceitando. E qual é a consequência disso? A consequência disso é uma igreja que infla de pessoas, mas que carece de vida espiritual. Quantas pessoas você conhece que diz que aceitou a Cristo, se diz evangélico, e até hoje se embriaga? E até hoje está nos vícios, no adultério? Quantos filhos e filhas estão me ouvindo agora que possuem amigos, amigas, ou talvez você seja um, dito crente, mas que não honra seu pai e sua mãe? Não fala com seu pai, não fala com a sua mãe, não respeita o seu pai, não respeita a sua mãe. Quantos filhos e filhas estão aqui agora e se dizem cristãos, mas que nunca perdoaram o seu pai, que odeiam o seu pai, que odeiam a sua mãe? Quantos de nós, ditos cristãos, pedimos perdão a Deus todos os dias, mas quando somos confrontados a perdoar o nosso próximo, dizemos que não vamos perdoar? Os irmãos concordam que toda decisão tomada de forma ansiosa tende a ser uma decisão irracional? Como que eu vou levar uma igreja a cantar que ama a mensagem da cruz, que está disposto a morrer por ela, se a pessoa não entendeu nem o que ela está aceitando? Se o que fez a pessoa dizer que aceita Cristo não foi fruto do Espírito, mas fruto de uma emoção que foi gerada através de técnicas de oratória, através de composições, de louvores, através de melodias, luzes, fenômenos. Meu amado, desafio você a entrar em qualquer boate que tenha por aí e você não sair de lá emocionado. A luz, o ambiente, vai no teatro, vai no cinema. Quem é que não chora aqui depois de ver um filme no cinema? Né? Tinha alguma coisa espiritual naquilo? Não. Mas levou você ao choro? Levou. Por quê? Porque é natural do ser humano se emocionar. E nós não estamos dizendo aqui que nós não podemos usar a nossa emoção para adorar a Deus. Não. Eu estou dizendo que você não deve usar a sua emoção para aceitar a Cristo. E isso sim eu estou afirmando. Pessoas que aceitam a Cristo mediante a emoção tendem a declinar espiritualmente. E por isso nós temos tanto cristãos não praticantes, como o pastor Everton mencionou aqui na frente, que infelizmente esse conceito já chegou entre os evangélicos. Por quê? Eu fui na igreja lá um dia, o pastor perguntou quem aceita, eu levantei a mão, o pastor chamou lá na frente, eu fui, ele orou comigo, agora eu faço parte da igreja. Aí qual foi a última vez que você não foi no culto? Não, quando der tempo eu vou. Quantas pessoas até hoje buscam o tempo, o dia, a hora, para conseguir ir no culto?
Qual que foi a influência disso? Aumento da ênfase em decisões imediatas e emocionalismo. Muitas igrejas hoje evangélicas estão aderindo a práticas emocionais no seu culto. Sabe por que talvez algumas pregações aqui na frente pasmaram alguns irmãos e não escandalizaram, porque ninguém mentiu aqui? E o escândalo provém da mentira? Mas talvez alguns irmãos ficaram pasmos com algumas coisas que ouviram aqui. Por quê? Porque nós não usamos o emocionalismo. Mas se eu quisesse, eu podia pedir para o irmão ficar aqui com o piano, sabe aquele pianinho suave, de fundo? Mudava a voz, começava a falar assim com uma voz bem doce, bem delicada. Pedia para que fosse baixadas as luzes. Pedia para que toda a movimentação cessasse. E agora você deve entregar a Cristo o seu coração. E agora você deve contar a Ele a sua necessidade. Porque Ele vai prover a prosperidade. Porque a saúde que você precisa Ele vai dar. Olha que emocionante isso. Mas eu quero perguntar a você. Você veio para cá fazer o quê? Não foi isso mesmo? Você não veio para cá adorar? Você não veio para cá orar? Você não veio para cá confessar diante de Deus as suas dificuldades, as suas necessidades? Você não veio para cá diante de Deus fazer os seus pedidos, as suas orações? Então por que eu vou ficar mudando a voz aqui na frente e trabalhando a sua emoção para no final dizer assim, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quem aceita aí, levanta a mão. Oh, glória! 20 pessoas hoje aceitaram Jesus Cristo nesse congresso. Foi uma bênção. Volta para a igreja. De onde é que são as pessoas? São lá de Vila Velha. Semana que vem, pastor Arnaldo, como é que está a igreja aí? Ah, Luciano, continua a mesma coisa. Ah, mas e as 20 pessoas que aceitaram Jesus no congresso? Não apareceram, não. Onde é que estão essas pessoas, então? Aceitaram o que, de fato? Porque se o ferro foi aquecido pelo Espírito, ele vai estar aquecido até a semana que vem. Porque se tem uma luz que nunca se apaga, é a luz do templo. Porque ela é proporcionada, ela é alimentada pelo calor do Espírito. E aquilo que o Espírito produz em mim e você não se apaga. É natural que eu e você tenhamos fases, sim. Tem dias que estamos felizes, tem dia que estamos tristes, tem dia que estamos alegres, tem dia que estamos dispostos, tem dia que não estamos. E isso é natural porque somos humanos. Mas isso não muda o fato do que aquilo que Cristo fez e aquilo que o Espírito Santo agiu no nosso coração mudou. Continuamos amando, continuamos desejando, continuamos querendo nos relacionar com Ele, continuamos desejando estar no culto, continuamos amando o culto, continuamos amando a instrumentalidade, continuamos amando o trabalho. Não viemos para a igreja para descansar, porque entendemos que o verdadeiro culto se realiza no trabalho, no serviço, na ação. Não transferimos a responsabilidade, porque sabemos que Cristo me chamou para ser pescador de homens. O discípulo sou eu, o discípulo não é o mestre está na glória, ele é perfeito, ele já incumbiu a missão à sua igreja. Ide por todo o mundo e pregai essa palavra, e pregai o evangelho. Ide. Essa palavra não foi dada para mim, não foi dada para Arnaldo, não foi dada para Zé Ronato, não foi dada para pastor, essa palavra foi dada para a igreja. Ah, Luciano, mas quem estava ali eram os discípulos, porque aqueles eram a igreja. Os 5.000 não eram a igreja, os 5.000 eram a multidão que queriam os milagres. A igreja é? Quem segue a Cristo. A igreja quem é? Quem caminha com Cristo. A igreja quem é? Quem ouve a voz de Cristo. A igreja quem é? Quem ama a Cristo. E quem eram esses no tempo de Jesus? Os discípulos. Então eles eram a igreja, então a comissão não foi dada para o pastor, a comissão foi dada para a igreja. E por que Cristo não falou isso para os 5.000? Porque a emoção não deve ser utilizada como instrumento de aceitação a Jesus Cristo. Jesus Cristo não quer a sua emoção, Ele quer a sua vida, Ele quer o seu coração. Ele não quer apenas os seus sentimentos, Ele quer as suas ações, Ele quer as suas atitudes, Ele quer a sua prática. Ele quer que você prove que o ama não com a sua boca, porque cantar que ama a cruz é fácil. Ele quer que você prove no seu dia a dia, com as suas ações, no seu testemunho, no seu trabalho. Isso é buscar um avivamento diante de Deus. O que é um avivamento verdadeiro, então? É uma ação poderosa e soberana do Espírito Santo que traz vida onde antes havia declínio espiritual. Um avivamento verdadeiro transforma no coração dos crentes, nos sensibilizando ao pecado. O crente passa a ter medo de pecar.
Crente passa a ter pavor do pecado, porque ele é sensível ao pecado. Ele não diz mais o que tem, porque ele sabe que tem. Ele não diz mais não dá nada, porque ele sabe que dá. Porque agora ele é sensível ao pecado. Uma renovação do compromisso com Deus. Pessoas querem descansar na igreja porque, na verdade, elas estão tirando férias daqueles que os cansaram. E quem cansa o homem é a igreja, não é Deus. Não é Deus. Porque quando você vai para a Bíblia, você vai ver que homens de Deus com 80 anos vão olhar para trás e vão dizer: o meu fôlego é o mesmo. A minha força é a mesma. Moisés com 40 anos, mais velho do que eu, foi chamado para conduzir 1 milhão de pessoas para o meio de um deserto. Ele poderia dizer: não, Senhor, 40 anos já, estou velho, deixa eu curtir minha família agora, deixa eu descansar um pouco. Arão é mais novo, chama ele. Não é possível que lá no Egito não tenha ninguém que o Senhor possa levantar, tem que ser eu. Ele foi. Noé, 900 anos em cima de uma arca, pregando prego, botando leão para dentro do navio, indo atrás da família. Deus não cansa os seus servos. O que cansa são igrejas abusivas que querem lotar a qualquer custo. Pastores covardes e preguiçosos que não querem trabalhar e colocam um fardo em cima do povo. Membros que não têm responsabilidade com a congregação e jogam a culpa no pastor. E aí nós ficamos nesse ciclo vicioso onde um vai cansando o outro. Mas Deus nunca cansou ninguém. E você serviu a quem esse tempo todo? Eu fico admirado, sabe, pastor? Eu prometo que eu vou cumprir o horário. Mas algumas coisas precisam ser ditas. Pessoas dizem: não, porque eu vim de lá, de outro lugar, de outra denominação, eu vim muito cansado, eu vim muito amargurado, eu vim muito ferido, então agora eu preciso de um tempo. Será que Deus ia convocar um grupo de pessoas para idealizar uma igreja, para começar uma igreja, para pregar uma palavra, que estão feridas, cansadas, sobrecarregadas e não querem fazer nada? Eu quero perguntar a você: quem foi que cansou você? Foi a igreja ou foi Deus? Você trabalhou para quem? Foi para Deus ou para a igreja? Porque se você está cansado e não quer fazer mais nada, é porque você tem trauma da igreja e não de Deus. E a igreja falha mesmo, e a ICR vai falhar com você, tá? Talvez já estejamos falhando nesses 4 anos, e talvez eu já falhei aqui nesse congresso. Mas Deus não desampara. Deus não falha. E se você serviu a Deus, não há nenhum problema. Porque eu já acordei muito de madrugada para orar, mas você acordou para quê? Para o pastor ver e colocar você como diácono? Ou você acordou porque você tinha fé que Deus estava te ouvindo? Não, Luciano, foi por Deus, então por que você está reclamando de acordar hoje? Se foi para Deus, se foi por Deus, nós precisamos, amados, entender para quem estamos fazendo. Porque se você veio a esse congresso aqui fazer algo para mim, para Arnaldo, para Celso, você vai sair daqui frustrado. Porque talvez esse congresso não atendeu a sua expectativa. Agora, se você veio como a menina que fez aniversário, que eu ganhei uma bênção com aquilo ontem. Podia ter pedido tantas coisas, mas pediu para estar aqui. Por quê? Porque ela queria Deus. Agora vai contar para os amigos que pediu uma coisa dessa. Não, eu pedi para estar num congresso. Quem pediu para ficar o dia todo escutando o Luciano pregar? Escutando mensagem? Não tinha outro lugar melhor para estar, não? Aqueles que verdadeiramente entenderam o que é servir a Deus sabem que não há lugar melhor para se estar, senão no centro da vontade de Deus. Meus amados, os efeitos do avivamento, já estou encerrando. Produz arrependimento e confissão. Produz amor pelas escrituras e a doutrina da graça. Devemos sim clamar por avivamento. Não é errado clamar por avivamento. Errado é dizer que está vivendo avivamento e não está. E precisamos entender que um avivamento verdadeiro, ele não traz benefício só para a igreja. Muda-se o governo, muda-se a sociedade, mudam-se as faculdades, mudam-se as escolas. País de Gales, quando teve avivamento, bares fecharam, prostíbulos fecharam, presídios fecharam. Pasmem os irmãos. Luciano, por que fechou? Porque não tinha preso para prender, porque não tinha bêbado para beber e porque não tinha imoralidade para ser consumida. Por quê? Porque as pessoas foram para a igreja. Avivamento verdadeiro leva as pessoas à igreja.
para buscar a Deus, para clamar por Deus, para se santificar diante de Deus, para viver um relacionamento com Deus, para viver uma vida íntegra com Deus, para parar de culpar o próximo e assumir a sua responsabilidade como servo de Deus, como serva de Deus. É isso que avivamento proporciona. Nós estamos distantes de ter experimentado um avivamento. Ah, Luciano, o Brasil já experimentou um avivamento. Experimentou? Nós somos o país da corrupção. O nosso país ainda é conhecido como o país do samba, a terra do futebol. Nós somos 1/3 da população brasileira, os cristãos. 1/3. Qual o impacto disso na nossa sociedade, na nossa nação e no nosso país? Qual o impacto disso na nossa igreja? Nós carecemos por um avivamento. Nós precisamos fazer como Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor. No meio dos anos, torna conhecida. Em século, que o teu nome seja proclamado. Meus amados, eu estou muito preocupado, desesperado. A minha filha tem 1 ano e 10 meses. E eu olho para frente e eu fico me perguntando: será que ela vai ter uma igreja? O que ela vai aprender? Concordo, o primeiro ensino quem tem que dar sou eu, mas e quando eu não estiver aqui? E quando a minha esposa passar? Se a minha filha precisar de uma orientação espiritual, haverá um pastor honesto para aconselhá-la? Haverá um pastor que esteja interessado nas suas necessidades e não no tamanho do seu decote? Haverá um pastor interessado naquilo que ela está dando como testemunho lá fora? Ou apenas dizendo que determinada saia ela não pode usar dentro da igreja? E aí você pergunta: mas e lá fora, pastor? Não, lá fora o problema é dela. Não, o problema é nosso. A igreja precisa assumir o seu compromisso. Aonde estão os homens e mulheres de Deus? Eu perguntei aqui ontem e vou fazer a mesma pergunta hoje. Quantos jovens nós temos nesse congresso? Por gentileza, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aceitar, viu? 6. Aonde estão os jovens? Aonde? Vai no shopping agora ver como é que está a praça de alimentação. Lotada de jovem. Vai no estádio agora ver milhares de pessoas vendo uma bola sendo jogada de um lado para o outro. E aonde estão os jovens de Deus? Aonde estão os homens de Deus? Estão dizendo: não, eu não quero ser pastor não. Você quer ser o quê então, meu irmão? Ah, porque o exemplo que eu tenho de pastor é um exemplo que me fez não querer ser pastor. Mas você vai ser para Deus ou para ele, meu amado? Esse sistema político que colocou esse falso pastor aí, que te deu esse mau exemplo, não é o sistema do céu, não. O céu não elege, não promove pastores falsos, não. Ah, mas eu me decepcionei, eu também. E isso tem que servir de mais ânimo ainda, para que venhamos aqui com ímpeto e falar a verdade para o povo de Deus. Nós temos que parar de reproduzir a mentira em jargões decorados. Ah, não, eu não sirvo para isso. E você serve para quê então, meu amado? Ah, eu sou servo de Deus. E você serve para quê? Não, eu não sirvo para nada. Ah, mas que tipo de servo é esse que não serve? Ah, mas eu sou pecador, também sou, irmão. Ah, mas eu não tenho conhecimento, eu também não tenho, meu amado. Ah, mas eu não tenho condição, eu também não tenho. E Deus sempre chamou aqueles que não são para confundir os que são. Deus sempre escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas onde estão? Sabe, pastor, tem gente que me chama de doido, sabe? Aqui eu peguei a fama de bravo, mas em outros lugares eu sou chamado de doido. Onde é que estão os doidos? Porque o evangelho está precisando de uns doidos. Porque ele escolhe os loucos para confundir os sábios. Onde é que estão os que não são para confundir os que são? Sabe o que a igreja está fazendo? Se calando diante da mentira.
diante da arrogância. Ontem, antes de eu subir aqui, disseram para mim: Luciano, toma cuidado com o que você vai falar, que vai ter um grupo que não vai gostar. Que evangelho é esse? Preocupado com o que as pessoas vão gostar ou não vão gostar. Desculpa a minha sinceridade aqui. Nós precisamos de um avivamento. Precisamos de homens e mulheres corajosos, dispostos, que se coloquem à disposição. Pastores, deixa eu expor vocês aqui. Qual pastor aqui tem menos de 40 anos? Por gentileza, levante a mão. Vou começar por mim, na glória. Menos de 40 anos, levante a mão e permaneça levantada. Nós somos 3 aqui nesse congresso com menos de 40 anos. Acima de 50, por gentileza. Eu vou expor os irmãos aqui. Maldade, né? Mas acima de 60. Eu vou parar por aqui, tá? Mas mantenham levantado acima de 60, por gentileza. Olhem. Quantos? Agora, por gentileza, baixe a mão. Os menos de 40, levantem a mão agora. Aonde estão os novos pastores? Aonde? Porque os de 60, com a graça de Deus, vão chegar até os 80, 90. Se Deus assim permitir. Presbítero também pode levantar a mão, porque também é pastor. Amém. Ganhamos mais um lá. Glória a Deus. Nós estamos colocando a nossa igreja na mão de quem, pastores? Aonde estão os pastores da nova geração? Aonde estão os pastores que vão cuidar da minha filha lá em Florianópolis? Aonde estão os pastores que vão cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos de vocês aqui em Vila Velha, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro? Aonde estão? Nós estamos gerando novos homens e mulheres de Deus que vão falar a verdade? Ou será que os nossos filhos vão também viver uma mentira, como muitos de nós aqui vivemos durante anos? E aí hoje eu e você olhamos para trás e dizemos: mas é porque nós vivemos muito tempo na mentira. E você está falando a verdade para o povo hoje? Porque eu vivi muito tempo na mentira, sendo membro. E hoje você vive a verdade? Não adianta sair da mentira e continuar sendo mentiroso. Nós precisamos urgentemente dos homens e mulheres de Deus que se levantem. Eu gostaria de finalizar esse congresso fazendo um brado desesperador diante de Deus aqui, de um pastor que tem menos de 40 anos. Eu olho para frente e fico me perguntando: quem será a minha referência daqui 10 anos? Daqui 20 anos? Daqui 30 anos? Será que eu vou ter que sempre olhar para trás? Será que eu não vou ter alguém na minha frente para eu olhar e dizer assim: que exemplo? Porque hoje, graças a Deus, eu tenho. Mas será que eu vou ter daqui 30 anos? Será que eu vou conseguir, quando eu tiver 60, olhar para frente e olhar e dizer: eu quero ser um pastor assim? Eu quero que Deus trabalhe na minha vida como trabalha na vida desse pastor? Será que eu vou ter, ou será que eu vou ter que olhar para trás sempre? Vocês entendem a nossa responsabilidade? Vocês entendem o nosso compromisso? Nós não podemos sair desse congresso conformados com 5 jovens aqui dentro. Nós não podemos sair desse congresso conformados com apenas 5 pastores com menos de 40 anos. Nada contra os demais. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas nós precisamos urgentemente olhar e dizer como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Porque a obra não vai morrer não, mas que estamos em declínio, estamos. Quando você tem uma igreja com muito mais pessoas acima de 50 anos do que menos, você precisa começar a pensar: o que vai ser dessa igreja daqui 20 anos, 30 anos? E se você não se preocupa com isso, significa que você quer uma igreja só para você. Como Ezequias fez, né? Passei bonito, né? Estou encerrando agora, prometo. Ezequias, quando recebeu uma promessa de Deus, dizendo: olha, enquanto você for vivo, vou preservar o teu reino. Mas quando você morrer, os teus inimigos virão sobre os teus filhos e sobre os filhos dos teus filhos. Sabe o que Ezequias falou? Boa essa palavra que eu recebi do Senhor. Como assim boa? Deus está dizendo que enquanto você estiver vivo, tem igreja, mas quando morrer, acabou. Glória a Deus, pelo menos tem para mim, né? Nós precisamos parar de ser egoístas e entender que evangelho não significa receber, e sim dar.
oferecer. Nós precisamos entender que se o evangelho chegou até nós foi porque homens e mulheres morreram, deram as suas vidas, deram mesmo, não só cantaram que ia dar não, eles deram as suas vidas, morreram, flagelados, despedaçados, assassinados, mas o sangue enquanto era derramado no chão, a semente estava brotando, e essa palavra hoje chegou a esse lugar, e daqui 50 anos, será que essa palavra vai chegar? Porque Deus conta com a ICR, Deus conta com você, Deus conta comigo. Pela graça de Deus, me desculpe pelo horário, me desculpe pela franqueza, mas é o grito desesperado de alguém que tem uma filha de 2 anos e que se preocupa de quem vai fazer o casamento dela. Eu não quero que a minha filha seja casada por um pastor adúltero, não quero. Eu não quero que a minha filha seja aconselhada por um responsável de jovens profissionalmente, que rouba do chefe, que dorme no trabalho, que frauda o seu colega, que frauda imposto de renda. Não. Eu não quero que a minha esposa, que a minha filha seja aconselhada por uma mulher que adultera com o seu marido. Não. O meu desejo, e eu estou aqui nesse congresso lutando por isso, porque ontem aqui entendemos que é a primeira família, não é, pastor? Eu estou lutando por uma igreja para minha família, para minha filha, para minha esposa, para que elas tenham aconselhamento bíblico verdadeiro, para que elas tenham direção segura, para que elas pisem em caminhos firmes e para que elas vivam a verdade. Que esse desejo possa também inundar o seu coração e que Deus possa avivar a sua obra. Aviva, ó Senhor. Vamos estar de pé e numa só voz pedir a Deus o que Abacuque falou. Em uma só voz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Novamente: aviva, ó Senhor, a tua obra. Glória a Deus.